Hoje vamos mostrar o sinal e apresentar um pouco da vida de um personagem que fez toda a diferença na história do Renascimento. Ele é reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo jeito de escrever sobre o Estado e o governo como realmente são, e não como deveriam ser. Ele afirmava que, na política, os aliados atuais são os inimigos de amanhã. Ele é Nicolau Maquiavel, sinal Maquiavel. Maquiavel nasceu em maio de 1469, na cidade de Florença, na Itália. Filho de uma família pobre, desde cedo se interessou pelos estudos. Aos 7 anos de idade, começou a aprender latim e, em seguida, estudou língua grega antiga. Segundo os pesquisadores, Maquiavel teve uma educação fraca comparada com a de outros humanistas de sua época, principalmente por causa dos poucos recursos da família. Essa aparente desvantagem, entretanto, não tirou o brilho de sua inteligência crítica. Aos 29 anos, Maquiavel ingressou na vida política, exercendo o cargo de secretário da segunda chancelaria da República de Florença. Nessa função, participou de importantes missões diplomáticas na França e na Alemanha. Tais experiências influenciaram para sempre o pensamento de Maquiavel. Além de diplomata, ele foi também historiador, filósofo, político, poeta, dramaturgo e músico. Contrário às ideias prevalecentes da época, em que predominavam as monarquias e principados, defendeu as virtudes do regime republicano. Analisou o Estado e o governo de um ponto de vista realista, vendo a política como ela era, e não como deveria ser. Por um tempo, Maquiavel foi afastado da vida pública e passou a se dedicar a uma intensa produção intelectual. Em 1513, em apenas um ano, escreveu a obra dele mais famosa, que se tornou um clássico na história do pensamento político: O Príncipe. De acordo com as próprias palavras, ele procurou entender o que era um regime principado. Maquiavel, por ser realista, acabou sendo perseguido pelos que seguiam a Igreja Católica e as monarquias. Ele foi acusado de imoral por descrever a natureza humana como má. Daí surgiu o termo maquiavélico, até hoje frequentemente usado para indicar alguém que age com falsidade e perversidade. Mas muitos estudiosos defendem uma postura contrária a tudo isso. Segundo eles, não se pode culpar Maquiavel por descrever a política da época e nem por analisar a própria realidade conforme ele a percebia. Entre 1519 e 1520, Maquiavel escreveu A Arte da Guerra, um de seus livros que não teve muito sucesso. Mesmo assim, é lido até hoje pelos interessados em estudos estratégicos. Outra obra importante foi o livro Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio, onde ele expôs suas convicções republicanas.
Autores como Baruch Spinoza, Jean-Jacques Rousseau e Diderot defendiam Maquiavel, dizendo que ele era, na verdade, um republicano e que as ideias dele foram extremamente úteis para a compreensão do Estado, inspirando o Iluminismo e o desenvolvimento da teoria política moderna. No dia 21 de junho de 1527, Maquiavel morre aos 58 anos em Florença, entristecido e rejeitado pelos poderes da época. Mas a obra dele permanece viva através dos séculos. Ele é hoje e será sempre lembrado como um dos maiores intérpretes da política na história do pensamento humano. Aguarde no próximo programa o sinal de outra personalidade para você conhecer. Manuário, o dicionário bilíngue. Até lá! Tchau!